Boa noite. A notícia entrevista hoje o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele é médico infectologista no governo Lula. Foi ministro da Secretaria de Relações Institucionais, aquela que fazia a articulação política com o Congresso. E veio aqui ao programa em fevereiro de 2010. Agora retorna na condição de ministro da Saúde, ele que é um médico infectologista. Boa noite, ministro. Boa noite, Kennedy. Um prazer poder retornar ao seu programa aqui, poder conversar contigo e com a população. Obrigado por ter aceito o convite. Eu queria começar perguntando uma coisa mais geral para o senhor. Os gastos de saúde no Brasil por habitante são mais ou menos de $470 por ano. A Organização Mundial da Saúde fala que a média mundial é 570, estamos $100 mais ou menos abaixo do gasto ideal. É claro que nos últimos anos já houve um aumento do orçamento para a saúde. Mas isso, ministro, remete àquela clássica pergunta para os ministros da saúde. Faltam recursos ou falta administrar melhor? Ou tem que ser uma combinação das duas coisas? Tem que ser uma combinação, Kennedy. Eu digo sempre, a saúde tem 3 grandes desafios e nós temos que atacar os 3 desafios. Primeiro, continuar crescendo o orçamento para a área da saúde. Aumentamos de 4 vezes per capita nos últimos 10 anos, governo Lula e governo da presidenta Dilma, mas nós precisamos crescer cada vez mais e ter metas, inclusive, de buscar atingir o mesmo valor per capita de países europeus, de outros países. Segundo, investir melhor, usar melhor o recurso. O Ministério da Saúde, por exemplo, nesses 2 anos, só na mudança de como comprar o medicamento, nós conseguimos economizar mais de 2,5 bilhões de reais que nós colocamos esse recurso em colocar o remédio de graça na farmácia popular, colocar mais remédios para o câncer de graça para a população. E Isso por quê? Porque negocia melhor, existe desconto, tinha corrupção, por que enfrentar as duas coisas. De um lado, é eficiência, negocia melhor, compara com empresas internacionais, fizemos compras centralizadas, criamos a estratégia das PDP, são Parceria de Desenvolvimento Produtivo, onde o Ministério garante a compra, traz um laboratório público nacional, traz um laboratório internacional para produzir aqui no Brasil, isso economiza eficiência e também forte combate à corrupção, ao desperdício. Nós fazemos isso como um programa permanente. E o terceiro desafio, profissionais. Saúde não se faz sem médicos, saúde não se faz sem profissionais de saúde qualificados. O Brasil tem hoje 1,9 médicos por 1.000 habitantes, enquanto a Argentina aqui do lado tem 3,2, Espanha e Portugal 4, ou seja, para levar saúde para a população nós precisamos de mais médicos bem formados, que conheçam a realidade da população e estejam mais próximos da população. Para chegar numa Argentina tinha que dobrar. Quase dobrar. Para chegar na Espanha e Portugal, dobrar. Para você ter uma ideia, a Inglaterra, que é o segundo maior sistema nacional público, busca cobrir 60 milhões de habitantes. Na Inglaterra tem 2,7 médicos por 1.000 habitantes, o Brasil tem 1,9. E a Inglaterra estabeleceu como meta, nos próximos 10 anos, chegar a 3,2 médicos por 1.000 habitantes. Então, esses 3 desafios tem que ser atacado de forma conjunta, como nós estamos buscando atacar desde 2011. Eu vou falar com o senhor, porque tem aí um plano do governo para atrair médicos estrangeiros para o Brasil. Nós vamos esclarecer, acho uma medida válida, tenho simpatia por ela, mas há críticas aqui a colar, é bom que o senhor está aqui, nós vamos esclarecer. Mas ainda uma pergunta mais geral, ministro, as pesquisas mostram, inclusive pesquisas do próprio governo, me corrija se eu estiver errado, que na educação é o seguinte, o cidadão consegue o acesso rápido, né? Nós conseguimos colocar todo mundo para estudar. Uma vez dentro do sistema, a educação não tem boa qualidade. Na saúde o desafio é outro, ou seja, o acesso é muito difícil. Mas uma vez que há o atendimento, melhora a percepção do cidadão em relação ao SUS, em relação ao atendimento que tem. O senhor diria que esse é o principal problema da saúde no Brasil, ou seja, colocar a pessoa no tratamento dentro do hospital para curar o problema que ela tem? O principal desafio é o acesso e é reduzir o tempo de espera, na saúde pública e na saúde privada também. Estamos fazendo um forte monitoramento dos planos de saúde para que eles cumpram o prazo de espera. Agora, além de entrar, além do acesso, é muito importante a qualidade. Mesmo a saúde é um momento de muito sofrimento. É difícil comparar com outras áreas, com a educação, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia, na educação o acesso ao ensino superior tem crescido cada vez mais, mas ainda é baixo comparado ao acesso a hospitais na área da saúde. Mas uma pessoa quando vai para o hospital, ela sempre vai com a sensação de sofrimento, é muita dor. É difícil você ter uma lembrança positiva do hospital. Daquele episódio, Eu falo sempre falei para os meus pacientes, quer dizer, a única vez que você se sente bem indo para o hospital é quando é um parto, o nascimento de uma criança. O resto é sofrimento, é dor. Então é muito importante, além de garantir o acesso, a humanização do atendimento, o cuidado, a qualidade do atendimento. E o Ministério da Saúde, que não contrata direto os profissionais, nós não gerenciamos diretamente os hospitais, nós fazemos incentivos financeiros.
Uma das coisas que nós temos buscado trabalhar muito é isso, é você pagar mais quem se esforça em dar qualidade no atendimento, humanização no atendimento dentro do Serviço Público de Saúde. Ministro, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. 48 milhões desses habitantes estão aí nos planos de saúde privados. 150, portanto, tem que estar na esfera do SUS. E até alguns dos planos privados acabam indo para o SUS. Pergunto para o senhor, tem algum outro país do mundo com um sistema parecido com o SUS? O senhor falou há pouco, a Inglaterra é o caso mais parecido, que tem uma pretensão quase universal. Tem algum país que se propôs a ter um sistema universal? O Brasil, dos países com mais de 100 milhões de habitantes, é o único que colocou como objetivo do seu país, na sua Constituição, ter um sistema único, público, universal e gratuito para toda a sua população. O Japão chega próximo disso. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas o Japão também tem. Não é, porque o Japão tem 6 formas de seguro. Então, o Japão é um pouco que era o nosso INAMPS, fazendo a comparação um pouco distante, que as pessoas só têm acesso, ela tem alguma forma de seguro público, ou, no caso dos mais idosos, ele tem um seguro que tem um copagamento, ou seja, ele tem uma parte dos atendimentos de graça e uma outra parte ele financia também. Então, é um grande desafio. Nós temos um sistema que busca ser universal para 200 milhões. Nós somos o recordista mundial da coisa mais complexa que existe, que é o transplante de órgãos. Não tem procedimento mais complexo do que fazer um transplante de órgãos. Nenhum país do mundo faz tanto transplante de órgãos públicos e gratuitos como o Brasil. E somos das grandes expressões naquilo que é mais básico, que é o calendário de vacinação na área pública, né? Então, é um grande desafio. E o Brasil tem essa outra coisa que é diferente, que é, ao mesmo tempo, ter o esforço, ainda que nós precisamos consolidar, estamos muito distantes disso ainda, de ter um sistema universal, público, gratuito, de qualidade, nós também temos um setor privado cada vez maior. 50 milhões de usuários de plano de saúde é quase o tamanho do Sistema Nacional Público Espanhol, por exemplo. Então, essa convivência, nós precisamos aprender cada vez mais, saber melhor lidar com ela, inclusive de como que a incorporação de tecnologia em não significa gastos excessivos para outro sistema. O senhor falou há pouco, deu os dados de médicos por mil habitantes no Brasil, né? 1,9 por mil habitantes aqui no Brasil, 3,2 na Argentina, 4 na Espanha, 6,3 em Cuba. Quantos médicos o Brasil deveria ter no total e quantos médicos o senhor pretende trazer neste ano e no próximo ano para o Brasil? Eu diria que nós temos que trabalhar com a meta de buscarmos chegar ao que é a Inglaterra até nos próximos 10, 15 anos. 2,7 médicos por mil habitantes. Mesmo se fizermos isso, nós estaremos atrás, porque a Inglaterra hoje quer nos próximos 10 anos chegar a 3,2. Mas é um caminho que nós temos que seguir. Para isso, nós temos que investir em 2 frentes. Você quer aumentar em 50%. Para isso, na base é isso. Para isso, nós precisamos investir em 2 frentes. Por um lado, investir no jovem brasileiro que quer fazer medicina. Essa é a primeira grande prioridade. Parceria Ministério da Saúde, com meu colega, ministro Aloysio Mercadante da Educação, ampliar vagas de medicina no interior, na periferia. Por exemplo, ainda era o ministro Fernando Haddad, ministro ainda, nós abrimos, por exemplo, uma faculdade na Zona Leste de São Paulo, Santa Marcelina. Não tinha nenhuma faculdade de medicina na Zona Leste de São Paulo. Tem uma instituição com qualidade como Santa Marcelina, abrimos uma faculdade lá. É possível abrir outras faculdades em cidades da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, Guarulhos. Guarulhos tem mais de 1 milhão de habitantes, não tem uma vaga de medicina. E abrir no interior, cada vez mais avançar para o interior. O Maranhão tem 0,6 médicos por mil habitantes. Outra, dar oportunidade para o médico que se formou fazer especialidade médica aqui no Brasil. Nós precisamos não só formar mais médicos, mas mais especialistas adequados à nova realidade de saúde do país. Um exemplo. Nós estamos abrindo 80 novos centros de radioterapia para tratar o câncer o mais rápido possível. Sabe qual vai ser o grande desafio? Ter médico especialista em radioterapia e oncologia. Um outro desafio, nós precisamos abrir mais leitos de UTI, tanto adulto quanto pediátrico. Nós temos recursos, colocamos recursos, é possível comprar equipamento. O grande desafio para abrir mais leitos de UTI nas grandes cidades hoje é não ter o médico intensivista, tanto para adulto quanto o pediatra intensivista então, ministro, e o neonatologista. Desculpe interromper, mas então vamos nessa, porque tem causado certa polêmica, as entidades médicas têm o governo quer trazer 12 mil, 9 mil médicos, 6 mil médicos. Qual que é o número exato de médicos que o governo quer trazer? Quantos desses médicos seriam médicos cubanos, médicos espanhóis, médicos portugueses? Nós estamos desenhando essa proposta. Esse debate começou em março de 2011, na verdade na minha posse eu já falava sobre isso. Em março fizemos um grande seminário, pegando as experiências internacionais de como se atrai médicos para as áreas
de mais difícil acesso. Você sabe, né, Kennedy? Eu coordenei durante 7 anos um núcleo da USP no interior da Amazônia brasileira, no interior do Pará. Então, eu ficava 3 meses em São Paulo, 3 meses no interior do Pará. Levava médicos para lá, tanto de São Paulo, médicos estrangeiros. Então, eu conheço bem quais são as estratégias diferentes que você precisa adotar para atrair médicos diferentes para essas regiões. Esse ano começou com uma pressão muito forte dos prefeitos e prefeitas, porque nós fizemos um chamado nacional, criamos um programa para buscar levar médicos para o interior e para a periferia das grandes cidades, o Provab, oferecendo R$ 8.000 mensais, acompanhamento da universidade, acompanhamento de especialistas e caso ele atenda bem durante um ano na periferia da grande cidade ou no município do interior, ele pode ter progressão na especialidade dele. A meta era levar quantos médicos? Quantas vagas tinha? Os prefeitos demandaram 13 mil. 13 mil. Mostraram que tem unidades de saúde, consultórios, salas para receber 13 mil médicos na periferia. Essa demanda ela existe. Nós conseguimos 4 mil médicos. Já é o maior programa de interiorização. O anterior que teve no final dos anos 90 levou 400 médicos para o interior, para a periferia, já conseguimos levar 4 mil. Então faltam 9 mil. Mas tem uma cobrança forte de prefeitos e prefeitas. Nós não estamos estabelecendo meta de quantos atrair, porque também você precisa começar a montar um programa de recrutamento de médicos estrangeiros e você vai alcançando as metas na medida que o programa vai acontecendo. Sabe por quê? O Brasil nunca teve um programa como esse, sempre foi um tabu no Brasil. Diferente de outros países. A Inglaterra, 37% dos médicos que atuam na Inglaterra são estrangeiros. 25% nos Estados Unidos são estrangeiros. No Brasil hoje? 1,7%. Então, 30 vezes menos, 25 vezes menos. Então, a gente nunca teve tradição nisso. Hoje nós estamos enfrentando o tabu. Eu acho que é importante esse debate. Vamos manter o diálogo com as entidades, mas vamos enfrentar esse tabu, montar um programa de recrutamento e, com isso, acho que nós vamos conseguir, de forma transitória, trazer médicos, enquanto a gente não forma os médicos no Brasil. Pelo que o senhor falou, então, assim, tem que ser... A meta é mais ou menos 9 mil, porque faltam... A cobrança e a demanda dos prefeitos hoje é 9 mil. 9 mil. Os médicos argumentam, vai vir médico que não sabe falar português direito, a formação é diferente, não vai aplicar aqui a avaliação médica, o exame médico que é feito para os médicos brasileiros, a população vai acabar tendo um atendimento pior. Claro que hoje ela não tem nenhum, melhora um... Claro que não é bom um mau atendimento, mas é melhor algum atendimento a nenhum atendimento, colocando assim. Eu pergunto, professor, como é que o senhor responde a essas críticas das entidades médicas? Primeiro, eu ouço com muito respeito sempre e nunca vou fazer um debate desrespeitoso sobre isso, porque às vezes chega no debate desrespeitoso. Por exemplo, eu ouvi alguns representantes falar o seguinte, um médico formado na Espanha, Portugal, em Cuba, em qualquer lugar, que não passou no exame de validação do diploma no Brasil, é um pseudomédico, é um médico de segunda categoria. Desqualifica o médico. Eu não concordo com esses adjetivos, porque um médico brasileiro, um colega médico meu brasileiro, que tentou prestar o exame nos Estados Unidos, em qualquer lugar, não pode ser chamado como pseudomédico. Se tentou e não passou, por causa da língua ou por qualquer outro motivo. Nós estamos desenhando e fui estudar o que os outros países fazem. Países grandes, continentais como o nosso, têm 2 modalidades de atração de médicos. Uma é através da validação do diploma. Aí o médico vem, faz uma prova de validação e aí ele pode atuar em qualquer local. É o chamado Revalida. Ou que aqui no Brasil foi chamado Revalida, que é um teste do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Aí ele pode atuar em qualquer local. Ele vai disputar o mercado de trabalho com o médico que está bastante aquecido, pode atuar no centro da cidade, em qualquer local. Os países da nossa dimensão também têm programas específicos, intercâmbios com universidades, intercâmbios entre os países para trazerem médicos para áreas específicas. O Canadá, no país inteiro, 17% dos médicos são estrangeiros, mas tem algumas províncias que são 65%, que são as áreas mais remotas. Então, qual que é a nossa proposta? É também ter no Brasil um formato de intercâmbio com avaliação prévia da formação desse médico, da qualidade desse médico, da capacidade dele de dialogar, falar português, ter um programa específico para atrair exclusivamente para essas áreas remotas, ou para o município do interior, ou para a periferia das grandes cidades, que tem estrutura, tem unidade de saúde. Nós estamos criando novas, nós vamos criar mais 26 mil postos de trabalho médico só com os investimentos do Ministério da Saúde até 2014. Tem espaço, tem estrutura e não tem o médico. Então, isso por um período de 3 anos, é isso que está se desenhando também? A ideia é autorizar esse médico poder atuar nesse programa específico até 3 anos. Se ele ficar 3 anos aqui, bem avaliado, quiser continuar depois, aí ele faz a validação do diploma dele, aí ele pode atuar em qualquer local. Mas eu ter um contingente, uma forma de recrutar profissionais e intercâmbio com universidades, com os países, com qualidade avaliada, para atuar exclusivamente nessas áreas de carência de profissionais. Os médicos também, ministro, dizem que é o seguinte, aqui nessas regiões mais remotas, falta infraestrutura,
faltam postos de saúde, medicamentos, equipamentos, que isso é que dificulta a atração de médicos brasileiros. Falar, não é porque eu não quero um salário alto, é porque eu chego lá e não tenho uma estrutura que me permita exercer corretamente a medicina. Como é que o senhor responde a essa crítica específica da falta de infraestrutura? Eu conheço bem essa realidade porque eu coordenei esse núcleo da USP, então eu levava médicos para o interior do Pará, ficava 3 meses em São Paulo, no interior do Pará. A falta de estrutura, nós precisamos melhorar cada vez mais a estrutura. O Ministério da Saúde hoje investe 1,6 bilhões de reais para reformar unidades, equipar unidades, para os municípios poderem fazer isso. Agora, eu não posso ficar esperando a estrutura toda estar detalhada, ter escola para o profissional médico e a população lá ficar esperando ter o médico. Então, eu tenho forma, sim, de recrutamento de médicos brasileiros ou de estrangeiros que queiram prestar esse serviço à população, que ele está próximo da população, com apoio da universidade, com formas de intercâmbio. Essa população que está lá não pode esperar 6 a 7 anos para formar um médico, ter necessariamente escola com qualidade naquela região, ter shopping center, ter aquilo que o profissional médico, aquele médico que se formou, que sempre viveu na cidade, está acostumado, essa população não pode esperar. Então, eu tenho que pensar todas as alternativas possíveis para que a gente, enquanto vai se montando escola, vai se mudando a realidade local, enquanto isso, você tenha médicos para essa população. Então, uma dessas alternativas é estimular. O que a gente fazia muito nesse programa no interior do Pará? Qual era o grande estímulo que o profissional tinha? O principal estímulo é que ele sabia que ele estava acompanhado pela universidade, que a presença dele lá poderia render progressão acadêmica para ele. Por isso que 4 mil médicos aceitaram ir para o interior e para a periferia das grandes cidades, porque eles sabem que a passagem deles lá, o tempo que ele ficar atendendo a população, salvando vidas, se atender bem aquela população, vai contar como pontos para a progressão dele na sua formação de especialistas. Ministro, e qual é o salário que esses 4 mil médicos vão ganhar e que salário se pretende pagar para os médicos estrangeiros? A ideia é o mesmo, até porque o que se paga hoje nesse programa do Mais Médicos do Provab é equivalente ao que médicos espanhóis e portugueses ganham na atenção básica na Europa hoje. Um médico espanhol na atenção básica, o médico de família ganha em torno de 3 mil euros, não é mais do que isso, na atenção básica, né? E trabalhando 40 horas, tendo que cumprir carga horária, indo todo dia na unidade de saúde, ou seja... Em reais isso dá quanto? Isso dá mais ou menos 8, 9, 10 mil reais, não é muito diferente disso. Então, a ideia é ter o mesmo valor, isso que está no desenho, inclusive, do programa, dessa forma de atração será exatamente do profissional. De quanto? Nós estamos estudando entre de 8 a 10 mil reais e possibilidades, inclusive, de ajuda de custo, de deslocamento, fazendo parte isso desse programa, né? Estamos fechando ainda esse desenho, inclusive comparando com o que se paga em países europeus, em outros países em relação a esses profissionais. Agora, a grande atração não é o valor do salário, porque o mercado está muito aquecido no Brasil. Nós geramos de primeiro emprego médico nos últimos 10 anos 50 mil primeiros empregos a mais do que nós formamos de médicos. Isso empregos formais, sem contar a contratação de cooperativa, plantão específico, trabalho no setor privado, ou seja, tem um mercado aquecido para isso. Então, o grande fator de atração, como você me falou, não é o salário, é ter acompanhamento de universidade, condições, o médico não se sentir abandonado naquela região e formas de progressão na sua carreira, ou seja, estímulos que fazem com que a passagem dele lá, o período que ele fica naquela região ou na periferia da grande cidade, se ele não quiser ficar naquela região depois de 2 anos, 3 anos, ele sentir que aquela passagem dele vai significar progressão na carreira. É uma progressão pessoal muito grande, é uma experiência pessoal fantástica. Muitos médicos que atuam no interior dizem isso, que também como uma experiência de vida é muito importante. Eu não esqueço nunca mais a experiência que eu tive. Na Amazônia, e o sentimento de estar atendendo as pessoas, Kennedy. Eu nunca me esqueço uma frase que o professor titular da USP, que nos apoiava nesse programa, me falou na primeira vez que eu fui, quando eu voltei. Eu falei, Marcos, isso aqui vai dar certo, nós vamos expandir. Ele falou o seguinte, eu sei qual a sensação que você tem. A sensação que você está tendo é que você, como médico, com o seu estetoscópio, com os conhecimentos que você tem, com os exames que você pode fazer lá, está mais valorizado do que todo esse prédio e equipamentos do Hospital das Clínicas em São Paulo. Às vezes você salvou mais vidas durante esse mês do que nós salvamos aqui no hospital. Então, valorizar esse lado do médico na formação desse profissional,
que médico bom é aquele que está do lado do paciente, do lado das pessoas que precisam. Então, valorizar isso é fundamental. E só para encerrar esse assunto dos médicos, a barreira linguística ali, né, o idioma, haverá algum tipo de curso para que eles aprendam português antes de exercerem? Porque há palavras semelhantes do espanhol para o português, mas há palavras completamente distintas também. Pode dar confusão isso. Como é que vai ser resolvido esse aspecto? Isso é fundamental, né? Não só a avaliação prévia, como também, se for necessário algum treinamento prévio, também é fundamental. Um exame? Ou uma avaliação Haverá de um proficiência. Não, isso não necessariamente o exame, mas a avaliação de proficiência, que o Ministério da Educação está pensando como que é a melhor forma de fazê-la. Isso é fundamental. Agora, esse não é o maior obstáculo. O obstáculo é não ter médico. É mais fácil treinar um médico espanhol falar português do que esperar 6, 7 anos para formar um médico. É mais rápido, você consegue trabalhar. Se fosse assim, não podia ter médico em área indígena no Brasil. Eu trabalhava dentro da área indígena, dentro das aldeias, ninguém falava as mesmas línguas, mas você tinha um conjunto de profissionais, também, né? Tinha intérpretes profissionais junto com você. Então, esse é um obstáculo, mas não é um obstáculo intransponível. Não pode ser o maior obstáculo, nem pode ser desculpa para não levar médicos para essa região. Os Médicos Sem Fronteiras fazem um papel fundamental no mundo inteiro onde não tem médico, né? E isso é possível vencer treinando de forma adequada para você ter um cuidado adequado esse profissional. O maior obstáculo é não ter médico nessas regiões. Me pedir licença, senhor, um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.